Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês, na nossa aula de Economia de Mercado. Espero que todos tenham tido uma boa nota, um bom desempenho na nossa prova, né? Então hoje eu trago para vocês, na realidade, dois momentos. No primeiro momento a gente vai discutir a nossa prova, né? E o segundo momento a gente vai falar um pouco sobre estrutura de mercado, a questão de monopólio, não é isso? E concorrência perfeita, né? Então, na realidade, nós temos dois momentos, né? Estudar a estrutura de mercado e resolver a nossa prova. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, de Economia de Mercado, professor doutor Cláudio Nascimento, de Economia de Mercado, mais uma vez com vocês. Espero que tudo esteja maravilhosamente bem com vocês, tá certo? Gratidão por ter vocês, tá certo? Então vamos começar a nossa prova. Nós temos aí, foi um pouco embaralhada, né? Eu coloquei embaralhada, é isso, porque de repente o cursista ele abre a prova, resolve não fazer, aí retorna. Quando retorna, ele não vai encontrar as questões do mesmo jeito, elas vão estar embaralhadas, né? Então, olha só, primeira questão: se o produto A é um bem normal e o produto B é um bem inferior, né? O aumento da renda do consumidor provavelmente, né? Então vocês vão ter, se o produto A é um bem normal e o produto B é um bem inferior, o aumento da renda provavelmente. Então vocês vão ter item 1, é isso, aumentará, né? Isso vai ter no item 1, aí vai ter o seguinte: aumentará a quantidade de A enquanto a de B permanecerá constante. Item 1, aumentará a quantidade de A enquanto a de B permanecerá constante. Item 2, né? Aumentarão simultaneamente os preços de A e B, né? Item 2, aumentarão constantes os preços de A e de B, né? Aí vocês vão para o item 3, né? O consumo de B diminuirá, é isso, e o de A crescerá, é isso. Observe, o consumo de B diminuirá e o de A crescerá, no item 3. No item 4, os consumos dos dois bens aumentarão. O consumo dos dois bens aumentarão. E no item 5, nenhuma das alternativas. Então, espero que vocês tenham marcado a melhor resposta, né? Então aí vocês vão ter 5 alternativas: A, 2 apenas; B, 1 e 2 apenas; C, 3 apenas; D, 2 e 3 apenas; E, 1, 2 e 3 apenas, certo? Então, você que está em casa nesse exato momento assistindo a nossa aula de Economia de Mercado, provavelmente marcou a letra C de casa, C de Cláudio, não é isso? Então, letra C, apenas a terceira questão está correta, apenas o terceiro item está correto, né? Então, primeira questão, apenas o terceiro está correto. Aí vamos para a segunda questão, né? Então, na segunda questão, vocês vão ter um ponto muito interessante aí. Ele diz, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer: suponha, veja só, vejam o que ele diz. Suponham, na segunda questão, suponham 3 bens normais. Eu vou ter 3 bens normais, X, Y e Z. Então, os bens X e Y são substitutos, enquanto os bens Y e Z são complementares. Repetindo, suponham 3 bens, X, Y e Z. Os bens X e Y são substitutos, enquanto os bens Y e Z
são complementares. Considerando tudo, é isso, mais constante, o aumento do preço de X provocará a redução na quantidade transacionada de, então vocês vão ter, observe a pergunta do segundo, né? Considerando tudo mais constante, o aumento do preço de X provocará a redução na quantidade de, né? Transacionada de. Então vocês vão ter letra A, X e também redução na de Y. Letra B, X também na redução na de Z. X e aumento na de Z. Letra D, Y e aumento na de Z. E letra E, Y e aumento na de Z. Então, você que está em casa, simplesmente acredito que tenha marcado novamente a letra C de Cláudio, não é isso? C de Cláudio. Então, a segunda questão, letra C. Você que está em casa aí nesse exato momento deve ter marcado, né? Aí vem agora a terceira questão, né? Terceira questão. Então eu tenho a oferta e demanda são as forças que fazem com que a economia de mercado funcione, né? Em relação à lei de oferta e da demanda, analise as afirmativas a seguir, considerando V para as verdadeiras, é isso, e F para falsas, né? Então ele diz, uma mudança na demanda muda o preço e a quantidade na mesma direção. Depois vocês vão ter um aumento na demanda, aumenta o preço e a quantidade de equilíbrio, uma redução na quantidade demandada, diminui o preço e a quantidade de equilíbrio. Depois, uma mudança na oferta muda o preço e a quantidade em direção opostas. Um aumento na oferta diminui o preço e aumenta a quantidade. Uma diminuição na oferta aumenta o preço e a quantidade. Depois vocês vão ter, para traçar uma curva de oferta de mercado, deve-se estar certo de que os demais determinantes da oferta, custo de insumos, tecnologia, número de produtores, expectativas, impostos e subsídios sejam mantidos fixos. Depois eu vou ter, para traçar uma curva de demanda de mercado, deve-se estar certo de que outros determinantes da oferta, outros determinantes da demanda, renda de consumo, preço de bens relacionados, preferência, expectativa, número de consumidores sejam mantidos fixos, né? Então vamos lá. Então aí, o que é que vocês colocaram aí nessa terceira questão? Então vamos lá, o que é que vocês colocaram nessa terceira questão? Então eu vou ter, aí ele diz uma coisa muito interessante, né? Uma mudança na demanda muda o preço e a quantidade, né? Na mesma direção. O aumento da demanda aumenta o preço e a quantidade de equilíbrio. A redução da demanda diminui o preço e a quantidade de equilíbrio, né? Então vejamos, uma mudança na demanda muda o preço e a quantidade na mesma direção. Claro que não. Então, claro que não. Uma mudança, é isso. Uma mudança, jamais, desculpa aí. Uma mudança na demanda muda o preço e a quantidade na mesma direção, não. Uma mudança vai mudar o quê? Vai mudar, na realidade, o quê? Vai mudar a questão da quantidade, do preço, não na mesma direção. Então, isso aí é falso, né? Então ele vai dizer o seguinte, outra que ele vai colocar aqui, mudança na oferta muda o preço e quantidade de direções opostas, também falso, né? Também falso. Então,
Para traçar uma curva de oferta de mercado, deve estar certo que os demais determinantes da oferta, custos de insumos de tecnologia, imposto, expectativa, claro, verdadeiro, né? Verdadeiro. E a última, ele vai falar aqui, né? Para traçar uma curva de demanda, deve estar certo que o determinante da renda, consumo, demanda, renda, consumo, também verdadeiro. Então você que está em casa aí marcou bem de bola, alternativa verdadeira nessa terceira questão, letra B de bola na terceira questão, não é isso? Vamos para a quarta. O que é que tem a quarta questão aí, você que está em casa nesse exato momento? O que é que tem a quarta questão? Ele vai dizer o seguinte: suponha que um determinado tipo, veja só, de sandália feminina entrou na moda, né? Então, a partir desta informação, posso esperar o quê? O que é que posso esperar? Letra A, o deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, a redução do seu preço. Letra B, o determinar o deslocamento da curva de oferta para a direita, consequente, queda no preço das sandálias. Letra C, o deslocamento tanto da curva de demanda como da curva de oferta para a direita. Ou letra D, o deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, um aumento, não é isso? Um aumento do novo preço de equilíbrio. Ou letra E, um deslocamento ao longo da curva de oferta e da demanda. Então você que está em casa simplesmente deve ter marcado a letra D. Letra D, né? Letra D, o deslocamento da curva de demanda para a direita e, consequentemente, o aumento do preço de equilíbrio, né? Então, letra B, é isso, a nossa quarta questão. Na quinta questão, é isso, ele vai falar de custo de oportunidade, né? Na quinta questão, ele vai falar um pouco sobre custo de oportunidade, né? Então, o custo de oportunidade. O que é que ele vai dizer do custo de oportunidade aí na quinta questão, né? Custo de oportunidade, né? Então, vamos lá. Custo de oportunidade. Deixa eu ver aqui. O conceito de custo de oportunidade é relevante para a análise econômica. Então, por quê? Porque os recursos de produção são escassos, claro, né? Os recursos de produção são escassos, né? Então, na realidade, os recursos de produção são escassos. Na sexta questão é outra que fala um pouco sobre custo de oportunidade, né? Então vai dizer o que aí nessa sexta questão? Os pontos da curva de possibilidade expressam o quê? Né? O que elas se expressam? Os pontos da curva de possibilidade expressam o quê? Então vocês vão ter, na realidade, elas expressam as combinações de máxima produção de dois bens correspondentes do mínimo, as combinações mínimas de produção obteníveis, ou as combinações máximas de produção obteníveis, ou as combinações do nível de produção, ou as combinações de nível de produção obtenível de dois. Então você que está em casa, com certeza deve ter marcado a letra C, as combinações de máxima produção. Então a sexta questão, letra C, novamente, tá certo? Letra C. A sétima questão, a gente vai falar um pouco de elasticidade.
professor Cláudio, o que vem a ser elasticidade? Então ele vai dizer, elasticidade, preço da demanda, né? Sétima questão, elasticidade, preço da demanda, captura a resposta da demanda de um determinado, é isso, de um determinado bem ou serviço, as variações de seu preço. A elasticidade tende a ser maior. Quando a elasticidade tende a ser maior nessa sétima questão, aí ele vai dizer para as carnes em geral do que para os frangos, para as carnes em geral do que para a carne de frango, ou para colégios privados de ensino médio do que para as escolas privadas de língua inglesa, ou para gasolina no curto prazo do que para gasolina no longo prazo, ou para ingresso de partido de futebol, ou para ingresso de partido de basquete, ou para produto do setor de bebida do que para produto de higiene pessoal. Então, quem marcou a letra E, né, para produtos do setor de bebida do que para produto de higiene pessoal, marcou a letra correta, a letra E na sétima questão, não é isso? E agora vamos para a oitava questão, né? Oitava questão. Os bens podem ser classificados. Na oitava questão, então vocês vão ter. Os bens podem ser classificados, né? De acordo com diferentes características, escolhas, alternativa correta, é isso? Então, os bens podem ser classificados de acordo com diferentes características. Aí ele diz, a escolha alternativa correta. Item 1. Então ele diz, os bens normais estabelecem uma relação direta entre renda do consumidor e demanda. 2. Bens inferiores, a demanda varia em sentido inverso da renda. 3. Bem de consumo saciado, a demanda não é influenciada pela renda do consumidor. Existe um limite físico para o consumo. 4. Bens substitutos, concorrentes ou sucedâneos, existe relação direta entre o preço de um bem e a quantidade consumida de outro bem. 5. Bens complementares, existe uma relação inversa entre o preço de um bem e a demanda de outro bem. Então você que está em casa, nesse exato momento, nos acompanhando, o que é que você marcou aí na oitava questão? Ele vai dizer apenas a alternativa, letra A. Apenas a alternativa 1 está correta. Letra B. Todas as alternativas estão corretas. Letra C. Alternativa 2 e 3 corretas. Letra D, 4 e 5 corretas. Letra E, todas as alternativas incorretas. Então, na realidade, qual é a alternativa correta? Então, você que está em casa, nesse exato momento, nos assistindo a aula do professor Cláudio Nascimento, deve estar questionando o que eu marquei nessa prova. Então, se marcou a alternativa B, todas estão corretas, acertou a questão, porque a alternativa é letra B de bola. Parabéns, parabéns, parabéns. Você que acertou aí essa questão. Oitava questão, letra B. Nona questão. O que é que vem na nona questão? Ei, Cláudio, o que é que vem aí na nona questão? Aí ele vai dizer que o leite torna-se mais barato no seu consumo, né? Aumenta paralelamente. O consumidor diminui sua demanda de chá. Leite, né? Então, de chá e leite são o quê? O que são chá e leite? Bens complementares que se complementam, bens substitutos que substituem o outro, bens independentes ou bens inferiores, né? Ou bem de grifo. O que é que você colocaram? O que é que colocaram nessa nona questão? Leite e chá são o quê? Bens substitutos, né? Leite e chá são bens substitutos. Nona questão.
Letra B, bens substitutos, né? Então, 10ª questão, para finalizar nossa prova, né? 10ª questão, né? Finalizando a nossa prova. Então, a lei de rendimento decrescente. O que é a lei de rendimento decrescente? Descreve o sentido geral, né? E a taxa de mudança na produção da firma, quando é fixada, ou refere-se a produtos extras sucessivamente mais abundantes obtidos pela adição, ou refere-se a produtos extras sucessivamente mais reduzidos, ou é constante com a conservação de que há limites de produção, ou explica o formato da curva de custo médio. Então, o que é que vocês colocaram aí, meus amados, amadas? O que é que vocês colocaram aí, abençoados e abençoadas? O que é que vocês colocaram nessa questão? Então, se colocar letra C, corretíssimo, refere-se a produtos extras sucessivamente reduzidos e obtidos pela adição, né, de medidas iguais de um fator variável e uma quantidade constante de fator fixo. Então, 16ª questão. Então, gostaria de enfatizar que esta prova vale 7 pontos, hein? Então, eu coloquei 10 questões que valem 0,7 ou 7 décimos, né? Cada questão vale 7 décimos, totalizando 7 pontos. 7 décimos vezes 10 igual a 7 pontos. Mais 3 pontos de trabalho acadêmico, 10 pontos, né? E corremos para o abraço, né? Então, finalizamos após a nossa prova. Espero que todos e todas tenham se saído muito bem nesta primeira avaliação de economia. E agora nós vamos entrar em outro assunto, né? Então, é a estrutura do mercado. Então, a ideia hoje é nós falarmos um pouco sobre essa questão da estrutura do mercado. Então, como ocorre essa estrutura? Como é composta essa estrutura? Como é definida essa estrutura? Como é que o mercado ele está classificado? Então, veja só, então nós temos mercado de concorrência perfeita, é isso, monopólio, oligopólio, é isso, concorrência monopolística, e a estrutura dos fatores. Então, essa aula de hoje nós pretendemos falar um pouco sobre concorrência perfeita e monopólio. Concorrência perfeita e monopólio. Então, espero que você que está em casa possa aproveitar esse conhecimento, né, maravilhoso que nós estamos ofertando para vocês. E lembremos que ainda estamos na pandemia, né? Lembremos que ainda estamos na pandemia, cuide-se, né? Para que você possa preservar, para que você possa cuidar de quem você mais ama, né? Então, vamos lá. Então, nós temos a estrutura de mercado. Então, veja só, as várias formas, estruturas de mercado, né, dependem fundamentalmente de 3 características, ou seja, as várias formas ou estruturas de mercado dependem fundamentalmente de 3 características. Então, eu tenho, primeiro, o número de empresas que compõem esse mercado. Número de empresas que compõem esse mercado. Depois eu vou ter um tipo de produto. Tipo de produto. Se as firmas fabricam produtos idênticos ou diferenciados. Ou se existe que ou não barreiras ao acesso de novas empresas desse mercado. Então, você tem aí 3 características. Primeiro, número de empresas. Quantas empresas atuam? É uma empresa, né? Como, por exemplo, o setor de fornecimento de energia, serviço de energia. Só temos a Neo Energia. Fornecimento de água, só temos a Compesa, né? Então, a telefonia, tem várias empresas. Setor financeiro, bancário, várias empresas. Então, na realidade, isso aí muda, porque quando eu tenho não é monopólio, quando eu tenho 2 ou mais, oligopólio, né? Então, aí vocês vão ter uma estrutura
de mercado bem definida. Depende do número, né? E o tipo de produto que fabricam, se são idênticos ou se são diferenciados, né? Então, existem barreiras, né? Que barreiras existem para a entrada de novos competidores? Então, aí nós vamos ter um pouco interessante dentro dessa discussão que nós começamos, né? Por estrutura de mercado de concorrência pura ou concorrência perfeita, né? Então aí vocês vão ter simplesmente concorrência pura ou concorrência perfeita. Professor, existe? Isso existe, né? O setor hortifruti granjeiro é um setor que a gente pode considerar como setor financeiro também de concorrência perfeita, né? Então, existe aí na realidade, é o mesmo produto, né? É o mesmo produto, não há barreiras, é isso. O mercado é atomizado. Então, por exemplo, banana é banana em qualquer lugar do mundo. Banana é banana na América, banana é banana na África, banana é banana na Europa. É isso. Como abacaxi, né? Como frango. Então, o frango só vai mudar, é isso, o nome, né? Em alguns mercados. Alguns mercados dizem, aqui não entra frango, entra ave. Então, a gente muda o nome, né? Como, por exemplo, o setor asiático, muda-se o nome, muda de frango para ave, né? Então, na realidade, vocês vão ter essa diferenciação entre essa questão do produto, dependendo da região, dependendo da cultura, muda-se apenas o nome, mas o produto é o mesmo. Então, qualquer lugar do mundo, frango, né, ou ave é a mesma coisa. Carne bovina, carne suína é a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá, então eu tenho mercado atomizado. Então nesse mercado, as principais características, né? Mercado concorrência pura ou perfeita. Então eu tenho mercado atomizado, então eu tenho mercado com infinitos vendedores, né? Mercado com infinitos vendedores e compradores. Infinitos vendedores e compradores, como átomos, né? Como átomos, de forma que um agente isolado não tem condições de afetar o preço do mercado. Assim que o preço de mercado é um dado fixado para empresas e consumidores, né? Isto é, tomadores de preços pelo mercado. Então vocês vão ter, novamente, uma característica: mercado atomizado, mercado com infinitos vendedores e compradores, né, como átomos, né? Então, de forma que um agente isolado não tem condições de afetar o preço de mercado. Assim, o preço do mercado é um dado fixado para empresas e consumidores, certo? Produtos homogêneos. Todas as firmas oferecem produtos semelhantes, homogêneos. Não há diferença da embalagem, da qualidade nesse mercado. Como eu falei agora, carne de frango, carne bovina, carne suína. Então, as empresas vão oferecer o mesmo produto. Não há diferenciação, né? Não há diferenciação. Então, o produto homogêneo, o produto não é diferenciado, é idêntico, né? Então, mobilidade, não há barreiras. Então, interessante, não há barreiras nesse mercado. Não há barreira para ingresso de empresas no mercado. Não há barreiras. Na realidade, também vamos ter aí, como um produto é idêntico, né? Um produto não é diferenciado, não há barreiras dentro desse mercado, né? Então, outro ponto interessante é a mobilidade que a gente vai ter, mobilidade simplesmente de firmas. Então, mobilidade de firmas. Então, vocês vão ter, na realidade, não há barreiras. Então eu tenho, não há barreira para ingresso de mercado de empresas, né? Não há barreiras para ingresso de empresas no mercado. Outro ponto, racionalidade.
Ou seja, os empresários sempre maximizam o quê? O lucro, e os consumidores maximizam satisfação ou utilidade derivada do consumo de um bem. Ou seja, os agentes agem racionalmente, né? Então aí vocês vão ter o seguinte: os empresários vão maximizar lucros e os consumidores maximizam satisfação ou utilidade derivada do consumo, né? Do consumo de um bem, ou seja, os agentes racionalmente. Transparência do mercado, como eu coloquei, o mercado é transparente. Consumidores e vendedores têm acesso a toda a informação. Então, transparência do mercado. Consumidores e vendedores têm acesso a toda a informação relevante, sem custo. Isto é, conhece os preços, qualidade, os custos, as receitas e os lucros dos concorrentes. Vejam que maravilha! Não existe barreira. Transparência total no mercado, né? Transparência total. Então a gente coloca aí